Passado 1 ou 2 dias do juramento de bandeira, sem grande conhecimento do que representava a estrutura da área dos corneteiros, fui colocado no Regimento de Infantaria número 2 em Abrantes, para me ser ministrada a dita aprendizagem de corneteiros militares. Ali eu passei 6 meses a tirar a minha especialidade, o calatório daquele verão que se tornava penoso pelos 6 meses de instrução. Foi ali debaixo da inclemência do sol, fiz uma visita ao átrio do comando, dar uma vista de olhos no edital ali fixado, com os nomes de todos os soldados que estavam mobilizados para a guerra de ultramar. Foi a pior notícia que pude ter recebido. Ali se encontrava o meu nome fixado e estava mobilizado para a guerra. Fui transferido para o Regimento de Infantaria número 1 na Amadora, onde tive a preparação da instrução do IAO, Instrução de Aperfeiçoamento Operacional. Ali eu me apresentei ao comandante da companhia, Tenente Miliciano António Cardoso, que me integrou na mesma companhia. Seguiu-se a derradeira etapa que finalmente nos faria aptos para o que desse e viesse, na luta que se queria feroz e sem tréguas contra um inimigo distante e desconhecido. Chegou finalmente a tão esperada e prometida benéfice. Finalmente a oportunidade de voltar à terra, após a incorporação, o direito de gozar os merecidos 10 dias de licença junto da família. Foi no dia 11 de novembro de 1972, num domingo, por volta das 7 horas da tarde. Já tinha escurecido, o meu coração apertava cada vez mais, e depois de me despedir carinhosamente da minha namorada, era domingo, recordo-me como se fosse hoje. Daquela despedida em que as lágrimas cujos meus olhos lacrimejavam, já com muitas saudades, que só mataria daí a 2 anos de distância. Ao chegar a casa vesti a minha farda, segui para a rua sem me despedir da minha mãe e dos meus meios irmãos. Revirei o meu olhar para a moldura daquele portão velho em ferro, onde eu sabia estar a absorver a última imagem. Segui em direção ao apiadeiro São Frutuoso, ouvi o apitar agudo daquele comboio. As portas lentamente se fecharam, iniciando a sua marcha com destino a acompanhar, viagem cuja incógnita do meu regresso. Ali mudei de comboio que me transportou até Santa Apolónia. Em seguida fui a pé até à estação dos Caminhos de Ferro do Rocio. Embarquei num outro comboio até à estação da Amadora, onde desembarquei, segui a pé até à unidade militar. Lágrimas? Não. Mas o vazio opressivo teimou em acompanhar-me toda a viagem. A companhia de caçadores 41 os Gaviões, organizada com base no pessoal do segundo turno 72, teve como unidade organizadora o Regimento de Infantaria número 1 aquartelado na Amadora. Teve lugar a escola preparatória de quadros e instrução de especialidade, fim da qual se deu início à organização da sua unidade. A companhia embarcou no dia 12 de novembro de 1972 rumo à região militar de Moçambique. No dia 12 de novembro de 1972 saímos em viaturas do Regimento de Infantaria número 1 Amadora, a companhia de caçadores 41 os Gaviões. Éramos mais de 100 homens que compunham a companhia, considerados como carne para canhão. Para o teatro de guerra, esta era a primeira etapa da minha viagem. Numa tarde de 12 de novembro, terminou junto ao aeroporto de Lisboa. Foi uma das mais angustiantes de que me recordo em toda a minha vida, julgo não só para mim, como para todos nós.
Foi a primeira prova concreta de ser verdade aquilo que me esperava a guerra. O Boeing dos transportes aéreos militares, pronto na pista de aviação, depois do embarque, a aeronave foi deslizando pela pista até levantar voo. Despedi-me, não tinha a certeza de voltar, assim como muitos não voltaram. Passado 8 horas estava a aterrar em Luanda, Angola, para o seu reabastecimento. Passado 1 hora, a aeronave levantava voo quando me apercebi já estava em território moçambicano. Corria aquele mês de novembro, fazia sentir a sua pujança, um ar quente saturado de pó, como uma bofetada de boas-vindas. Desembarquei da barriga da aeronave, segui maquinalmente com os meus camaradas de aventura até à unidade da Cidade da Beira, onde a companhia pernoitou para depois seguir o seu destino para outras paragens. Do mês de novembro do ano 1972, quando cheguei ao Lunho, os restantes dias avançavam, quando aportámos naquelas paragens do fim do mundo. O Natal seria um saltinho naquele fim do mundo. A quadra festiva aproxima-se ao ritmo indolente da calmaria, andamento já de si retardado pela contagem de crescentes dias, alimentando o desejo sofrido de ver chegado o distante dia do regresso. Em boa verdade, não creio que alguém se preocupasse com o Natal. Por ali nada o fazia lembrar. Nós, ainda muito jovens, cercados pelo perigo, quase nos sufocava. Cercados de arame farpado, dormindo em cubículos construídos em chapas de zinco. Não havia presépio, ruas iluminadas, nem lojas, nem pais natais, cânticos natalícios, nem interessava. Aquilo era um local muito perigoso de comemorar. Sempre associei a quadra natalícia ao frio, e isso era coisa que ali não havia. Pela primeira vez eu passei o Natal longe dos meus familiares. O cozinheiro do destacamento de Lunho, todos se admiravam da sua habilidade. A comezaina era limitada pela pouca variedade e escassa disponibilidade de postos géneros. Havia a mirrada posta de bacalhau com batatas excepcionalmente introduzida na emenda pobre e rotineira do pouco diversificado menu que já nos habituáramos. O cabo cozinheiro e os seus auxiliares a distribuir o jantar na caserna do primeiro grupo de combate. A rotina apenas foi alterada no reforço das sentinelas e das rondas noturnas, não fosse os amigos turras quererem fazer-nos uma visita em tempo de maior descontração. O vinho era de péssima qualidade, era fornecido em bidões de 200 litros de depósitos géneros e depois servido num copo do cantil que se encontrava azedo. Após a abertura de um bidão, tinha de ser consumido em poucos dias, já que azedava rapidamente em ácido acético, impróprio para o que quer que fosse. Ali nenhum copo de vinho do Porto nos foi oferecido. No primeiro dia de janeiro do ano seguinte, 1973, um grupo de guerrilheiros da Frelimo executavam um plano de observação da nossa companhia no interior do nosso aportamento. Saiu para o seu exterior uma patrulha de soldados fazendo reconhecimento. Entretanto, o inimigo já se tinha posto em fuga. O Furriel, depois de conferenciar com o alferes, falou rapidamente: temos que ter os olhos bem abertos. Prestem atenção onde colocam os pés, não saiam do trilho, não se vão deixar apanhar. Vamos! A partir daquele momento a morte podia surgir em qualquer curva, em qualquer local. Estava com a certeza. Quando? Não se sabia.
O silêncio era total, apenas se ouvia o restolho das calças roçando no capim. Aquele silêncio não me agradava nada. Cerca de uns 50 metros à direita vimos aparecer um morro com bastante capim e umas árvores raquíticas sem folhagem alguma. O trilho esse ia passar justamente na base daquele morro. Senti a garganta seca, tentei cuspir, nem isso consegui. Todos os meus sentidos estavam concentrados naquele estranho silêncio e no morro. Nem os pássaros faziam barulho. Olhei para trás e vi alguns camaradas que se perdiam para lá do capim. A experiência adquirida ao longo daqueles meses no mato, nas imediações do Lunho, dizia-me que o local seria o ideal para uma emboscada. E se os guerrilheiros da Frelimo estivessem ali à nossa espera, seria ali mesmo. E estavam. De súbito, toda a floresta se transformou num inferno de fogo e aço. As rajadas armas automáticas do inimigo ecoaram pela mata, rapidamente, como impelidos por gigantescas molas. Todos nos lançámos para o meio do capim procurando refúgio das árvores, junto às árvores. Naquelas circunstâncias era necessário não perder o sangue frio. Não era a primeira vez que estava debaixo do fogo. Subitamente, duas explosões quase em simultâneo abalaram os ares. Os estilhaços assobiaram por todos os lados, arrancando pedaços de madeira. Estávamos a ser alvejados pelos turras e eles tinham um morteiro. O rigoroso regulamento RDM da disciplina militar, de que se dizia ser em incumprimento, alimentava boa parte no anedotário da caserna, dos tempos idos da tropa. Entenda-se, seria de todo desnecessário, e isso porque bastava entender as regras principais. Cuidado com o que dizes e é lá o que fazes. O que significava que até isso para não cair nas suas malhas. Naquele tempo dormir era razoável a probabilidade de se infringir qualquer dos seus inúmeros artigos. No Lunho não havia cadeia. As penas de prisão eram cumpridas no fundo de um subterrâneo, sem existência de luz. Eu tenho em memória ter sido enclausurado num cubículo porque se entendia que nunca teria serventia. O presídio foi estreado por mim. Não tinha porta, nem chave. Para quê? Se ali não tinha por onde fugir. Cumpri o castigo que me foi imposto pelo comandante da companhia. Creio que, se me recordo, esse presídio teve apenas um inquilino por uma noite. Escolhi ter sido logo no posto de sentinela, que tinha um subterrâneo onde um animal de nome Laika tinha parido 10 cães. Fui preso sem camisa, foi-me retirada a minha arma G3 e os meus cinturões. Fui encaminhado por um ferriel do meu grupo de combate para o cubículo. Era bastante apertado, tive de dormir no chão, em condições desumanas. Um negro refilão preguiçoso, nome Agostinho Paulo, um certo dia excedeu-se mais do que costumava na bebida e antes que os desacatos descampassem e em grossa asneira se encontrava embriagado, ultrapassou o desculpável, infernizou a minha paciência. Eu já me encontrava visivelmente agastado com os palavrões que me eram dirigidos. Apontou a sua arma G3, saquei do meu cinturão, o atingi numa das suas orelhas. O barreiro ainda continuou por algum tempo, mas acabou por calar-se, talvez vencido pelo cansaço e vencido pela bebedeira, rangendo os dentes e processar o álcool ingerido. Prontamente foi socorrido pelos seus camaradas negros à enfermaria. Fui preso inocentemente num cubículo precário, sem condições e de pequenas dimensões. Enfim, um cubículo. O negro Agostinho Paulo era um homem quesilento quando estava com umas cervejas
a mais, situação algo frequente. Felizmente levava a bem, era fácil apaziguar-se as fúrias mesmo quando bem bebido. A cerveja era barata e havia quantidades generosas que apenas se manifestava quando toldado pela bebida em quantidade. Claro que nessas coisas havia sempre excessos. A bebida, queimando o seu fraco senso, fazia às avessas daí o resultado de ameaças. O único que sofreu fui eu. O castigo senti de uma forma dolorosa. É caso para dizer que a cadeia no lunho não fazia falta. O castigo me foi imposto, comportando-se de forma que o capitão nunca se atreveu a denunciar a situação que, no meu entender, não estava bem. Creio que o cárcere apenas teve um inquilino por apenas uma noite. E assim sendo, mais valia prevenir, obviando que de um momento para outro fizesse um qualquer disparate. O posto de sentinela estava plantado entre a cozinha e o depósito de género. Era um espaço com evidente aspecto de vigia. É verdade, foi ocupado por mim. Depois do almoço, ali se encontrava um camarada que eu fui render às 14 horas. Este posto de vigia era desprovido com uma tosca estrutura de barrotes em madeira coberto com uma chapa desencondelada, retorcida e ferrugenta. Levei comigo uma revista crónica feminina. Depois de me sentar um pouco em cima de um bidão, encostei a minha arma G3, acendi um cigarro FN para queimar. Manifestava de várias formas, enquanto lia a dita revista, e segurava o cigarro fortemente entre os meus dedos. Muitas vezes esquecia que o tinha na boca. Deixava uma ronda cinza alongar-se até cair naturalmente de incandescência. Me queimava os dedos. Parei um pouco a leitura. Neste posto sentinela, nas proximidades, abraçava um curso de água que se transformou num pântano. A sua extensão se alongava a perder vista. O perigo me rodeou e se passou comigo. Naquele posto sentinela, comparando com a minha total ignorância, ao ver pela primeira vez um guerrilheiro da Frelimo com a sua arma automática acima da nuca, saí do posto com a minha arma apontada para o guerrilheiro que entregou a sua arma e os seus pertences. Só consegui saber o primeiro nome, Samuel. Trazia consigo uma saca em pano com os miseráveis grãos de arroz cru e uma colher de pau. O homem quase entrava despercebido no acortelamento, não fora eu estar com os olhos bem abertos quando lia a dita revista. Aquele homem o encaminhei ao meu comandante de companhia e regressei de imediato ao meu posto, até ser rendido. Depois da minha rendição, dirigi-me à minha caserna, vi-me de novo na parada, onde se encontrava aquele negro rodeado pelos meus camaradas. Olhei com muita tristeza ao ver um inocente como eu, lutando por uma guerra que não fazia sentido. No dia seguinte foi enviado ao interrogatório em Vila Cabral. Passados alguns meses, Samuel voltou ao Lunho para servir de guia numa operação a fim de serem capturados seus camaradas, mas a base se encontrava abandonada. De regresso ao acortelamento do Lunho, o guerrilheiro me abraçou e me confidenciou que esteve deitado ao fundo da pista de aviação, com a sua arma apontada em minha direção. Se o rebelde prime o gatilho, era mais um soldado da metrópole que tombava na flor da idade. Isto nunca me tinha acontecido. Foi a primeira vez que me deixou trauma para o resto da minha vida. O nativo Samuel, quando estava a ser interrogado pelo nosso comandante da companhia, lhe transmitiu que na base de Ampós foram abatidos o chefe Francisco Orlando Magumba, 3 guerrilheiros e uma mulher. O chefe Magumba foi sepultado na base de Ampoche
foi atingido com uma bala na testa e outra no peito. Texto de Bernardino Peixoto. Antigo combatente da Guerra do Ultramar em Moçambique, no Lunho, no ano 1972 a 1974.